10, depois nós retomaremos no versículo 13 e 14. Amém? Quando se encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo de número 7. E tomou os 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-os, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Aleluia. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém? Então eu quero parafrasear junto com a igreja o último versículo. O Senhor pelejará por nós. Considerando que Deus, o Senhor já pelejou por eles, já deu grande vitória, mas agora o alvo da peleja, agora Deus peleja por nós. Então vamos dizer todos juntos: o Senhor pelejará por nós e nos calaremos. Amém? Vamos lá? O Senhor pelejará por nós e nos calaremos. Vamos lá, mais uma vez. O Senhor pelejará por nós e nos calaremos. Pode se sentar. Que o Senhor nos dê graça para estar ministrando esse texto ao coração dos irmãos, da maneira que o Senhor tem falado comigo, diante dessa passagem tão linda do Evangelho, da palavra do Senhor. Aleluia. Aliás, toda a palavra de Deus ela é maravilhosa, mas tem umas partes que chamam a nossa atenção. Eu penso que às vezes Deus quer falar conosco mais naquele ponto, então Deus chama a nossa atenção e nós nos maravilhamos com os feitos de Deus. Nós sabemos, irmãos, que o livro de Êxodo ele é o segundo livro da Bíblia Sagrada. E sabemos que o primeiro livro é o livro de Gênesis. E o livro de Gênesis ele termina de uma maneira muito feliz. Ele vem contando a respeito da criação. E quando chega no final, ele traz o final da história de José. Depois de todo o sofrimento que José passou no Egito, Deus concede a José uma grande vitória. José agora ele é governador do Egito e ele consegue trazer toda a sua casa, toda a sua família, todos os seus irmãos, perdoa os seus irmãos. E a Bíblia diz que eles então constituem um total de aproximadamente 70 pessoas, os quais passam a ocupar a terra do Egito em um lugar privilegiado chamado Terra de Gósen. E diz a Bíblia, queridos irmãos, então, que eles ali habitam e são felizes naquele local, porque é um lugar privilegiado, um lugar bonito, um lugar preparado por Deus, para que eles pudessem habitar naquele lugar. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que então ela encerra o livro de Gênesis de uma maneira muito linda, de uma maneira muito gloriosa, demonstrando aí a fidelidade de Deus. Contudo, quando nós viramos a página e entramos no livro de Êxodo, nós deparamos com uma realidade totalmente diferente. O povo de Israel havia se multiplicado, passa-se aproximadamente 400 anos, e agora eles são escravos no Egito, porque aquele faraó que agraciou a José diante da condição que José demonstrou ser um servo de Deus, agora outro faraó reina no Egito. E a Bíblia diz que aquele faraó, ele vendo o povo de Israel se multiplicar na terra, ele se preocupa com aquele povo e teme que aquele
aquele povo um dia se revolte contra o povo do Egito, e agora aquele povo se posicione contra o povo do Egito. E diz a Bíblia então que ele reúne os seus oficiais e cria uma situação em que ele escraviza o povo de Israel. E aquele povo agora que habitava na terra de Gozen, que era um povo privilegiado, passa agora a ser escravizado pelo faraó no Egito. Diz a Bíblia, queridos irmãos, que o povo clama a Deus, e durante muito tempo Deus agora ouve aquele povo. Aproximadamente 400 anos, aquele povo passa por um estado de escravidão terrível, sofrimento intenso na terra do Egito. Mas agora o clamor daquele povo chega aos ouvidos de Deus, e Deus então, ele prepara alguém, ele prepara um homem para ser o libertador do Egito. Os irmãos conhecem a história, esse homem se chama Moisés, que é nascido no meio do povo do Egito, e agora aquele homem cresce, sendo criado pela filha de Faraó. Os irmãos conhecem a história, e a Bíblia diz, queridos irmãos, que o povo continua sendo escravizado pelo Egito. Contudo, Deus estava preparando um libertador, porque o povo clamava a Deus. O clamor daquele povo chegou aos ouvidos de Deus. E Deus é um Deus que, quando Ele ouve um clamor, certamente Ele vai atender. Principalmente quando o clamor é legítimo. Principalmente quando o clamor clama pelo socorro de Deus. Principalmente também quando se trata do povo escolhido de Deus. Deus tinha um propósito de libertação na vida daquele povo. Agora Deus prepara Moisés. Moisés agora com 40 anos ele precisa fugir para o Egito, porque Faraó descobre que o Moisés ele havia matado o egípcio. E durante 40 anos ele está ali no deserto sendo preparado. Porque o deserto, meus irmãos, muitas vezes Deus prepara o deserto para que nós passemos por ele. Não é para nos matar. Deserto é lugar de preparação. Deserto é lugar de comunhão com Deus. O deserto é lugar de reflexão. E ali Deus prepara Moisés. Durante 40 anos Moisés, ele agora sofre no Egito, no deserto, e ele se torna um outro homem. Aquele homem que saiu fugido do Egito como príncipe do Egito, agora ele se torna um pastor de ovelhas, um homem totalmente moldado pela mão de Deus. Contudo, diz a Bíblia, queridos irmãos, que certo dia este homem chamado Moisés, ele estava pastoreando as ovelhas, quando de repente ele vê uma sarça ardendo. Aquela sarça não era nada mais, nada menos, aquele fogo que queimava, era Deus se manifestando a Moisés. Moisés se aproxima daquela sarça e ele ouve a voz de Deus no meio da sarça que diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. A partir daí, meus irmãos, Moisés passa a ter um relacionamento com Deus, se apaixona por Deus, aleluia, correspondendo ao amor que Deus já tinha por ele durante muito tempo. É isso que acontece muitas vezes. Nós não conhecemos o amor de quando nós não conhecemos o amor de Deus, nós não sabemos que Deus nos ama desde a nossa concepção no ventre da nossa mãe. Moisés agora descobre um Deus que o ama e passa a se relacionar com ele, e amor correspondido. Moisés ama Deus, Deus ama Moisés, e eles passam a andar juntos. Era Deus preparando Moisés para ser o libertador do povo de Israel, que clamava por socorro, que clamava a Deus todos os dias. Queridos irmãos, diz a Bíblia que em determinado momento Deus, então, os irmãos conhecem a história, envia uma ordem para Faraó, envia Moisés até a presença de Faraó, para que Faraó soltasse o povo de Israel, libertasse o povo. Faraó resiste, e o próprio Deus permite que o coração de Faraó fosse endurecido, porque Deus queria ser glorificado em Faraó. Aleluia, Deus é dessa maneira. Deus, quando Ele precisa, quando Ele quer se tornar conhecido, Ele escolhe alguém que se acha prepotente, alguém que se acha alguém que é alguma coisa, alguém que
ambicioso como este homem chamado Faraó. Este homem era um imperador temido no mundo inteiro, mas Deus escolheu Faraó para ser glorificado nele. A Bíblia diz que Deus manda 10 pragas. Cada praga que Deus manda, eu penso que Faraó estremece, Faraó treme das bases, mas quando ele vai ceder, Deus vem e endurece novamente o coração de Faraó, e novamente é necessário enviar uma segunda praga, e assim se sucede por 10 vezes. Foram 10 pragas, até que chegou ao ponto que Deus mata os primogênitos do Egito. E agora, meus irmãos, a Bíblia diz que o próprio filho de Faraó é morto pela mão de Deus. Agora Deus, ele é glorificado em Faraó. Agora Faraó cede porque não cedeu à pressão de Deus, e Faraó agora liberta o povo de Israel para que vá para o deserto, para que seja liberto, para que vá embora da terra do Egito. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que o povo de Israel, ele sai do Egito, quase 2 milhões de pessoas, contando entre mulheres e crianças e homens. E diz a Bíblia, queridos irmãos, que o povo de Israel agora, eles saem do Egito em direção à terra de Canaã. Porém, mais uma vez, Deus endurece o coração de Faraó com a intenção de ser glorificado em Faraó. Faraó agora, ele quer buscar novamente o povo de Israel, para trazer o povo de Israel para ser escravo novamente. Foi a partir do momento em que nós temos lido aqui, e a Bíblia diz que ele toma então 600 carros escolhidos, e os carros do Egito e todo o seu exército, para buscar o povo de Israel, para trazer o povo de Israel de volta. Diz a palavra, queridos irmãos, que eles estavam no lugar chamado Pi-Airote. Era um lugar que significa um lugar sem saída, porque diante deles estava o Mar Vermelho, dos lados estava a rocha. O povo de Israel não tinha escapatória. Aleluia. Muitas vezes, queridos irmãos, Deus nos leva a um lugar sem saída, para que nós possamos olhar e ver que não tem outro lugar, não tem outra saída a não ser buscar a Deus. Eu me lembro aqui do Salmo 121, quando o salmista expressa no Salmo, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aleluia. E ele mesmo responde a pergunta. Eu creio que ele olhou um pouco mais acima e ele viu os céus que manifestam a glória de Deus. E agora o próprio salmista responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Oh, meus irmãos queridos, então Deus leva o povo de Israel a um lugar sem saída, a um lugar sem condições. Mas, queridos irmãos, quando Deus ele quer falar com o povo, Deus ele levanta um líder, e esse líder se chama Moisés. E agora o povo ali estava naquela situação encurralado. Quando eles olham para trás, eles veem o exército de Faraó que se aproximava para destruir o povo, e o povo começa a tremer, o povo começa a ter medo e começa a clamar ao Senhor. Meus irmãos, as coisas começam a mudar na nossa vida quando nós começamos a clamar ao Senhor. Aleluia. As coisas vão começar a mudar em sua vida quando você começar a clamar ao Senhor a respeito desse problema, a respeito dessa situação. Às vezes diante dos seus olhos não tem saída, você está em Pi-Airote, não tem saída para você, mas nesta noite Deus está dizendo: clame a mim que eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabe. A saída para a sua dificuldade, a saída para o problema que está diante de você, Deus está falando ao teu coração nesta noite. Aleluia. Clama a mim que eu tenho porta de saída para você. Quem crê que Deus tem porta de saída, já começa a adorar e glorificar e celebrar a vitória de Deus nesta noite. Aleluia. Oh, meus queridos irmãos, e quando o povo começa a clamar a Deus,
Deus, então, no versículo 13, Deus dá uma palavra para o líder, porque Deus não fala com o povo diretamente, porque o povo muitas vezes não entende a voz de Deus. Deus não fala de forma geral, mas Deus levanta um líder e fala através desse líder. E agora Deus se volta para Moisés e diz a seguinte palavra no versículo 13, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a primeira palavra que Deus diz para ele: aquietai-vos e vede. Aleluia. Estais quietos e vede. Aquietai-vos e vede. Queridos irmãos, Deus está dizendo aos nossos corações: Deus não tem compromisso com fujão. Deus não quer que ninguém foge da luta, que ninguém foge da batalha. O que Deus está pedindo para você nesta noite é que você aquieta o teu coração. Aleluia. Aquietar, irmão, é confiar. Aquietar é descansar em Deus. Aquietar é ver em Deus a única saída e possibilidade de vitória. Então Deus está falando para o povo nesta noite: aquietai-vos e vede o livramento que eu farei diante de vocês. Irmão, só vê as maravilhas de Deus aquele que se aquieta, aquele que se prontifica a ver e observar aquilo que Deus está fazendo. Porque muitas vezes, queridos irmãos, Deus trabalha no oculto, nós não vemos com os nossos próprios olhos, e muitas vezes nós perdemos as bênçãos de Deus, porque nós turbamos o nosso coração diante da luta. Começamos a olhar para o gigante, começamos a olhar para as montanhas, começamos a olhar para as dificuldades, mas nesta noite Deus está falando: aquietai-vos, aquietai-vos. Só vê as maravilhas de Deus aquele que permanece quieto para contemplar aquilo que Deus tem para fazer. Quantos creem que Deus tem algo a fazer diante da nossa situação? Aleluia. Talvez você já vem há muito tempo clamando e você não vê solução, você não vê uma possibilidade. Talvez você já venha até dizendo: quanto mais eu oro, mais a coisa aperta, quanto mais eu busco, mais a coisa fica difícil. Mas a mensagem de Deus para o teu coração nesta noite é esta: aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Meus irmãos, quando eu leio lá na palavra de Deus, Efésios capítulo 6 e no versículo 10, quando fala a respeito da armadura de Deus, eu vejo que Deus não tem proteção para as costas. Sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso com o fujão. Deus tem compromisso com aquele que enfrenta a batalha, com aquele que vai em frente, com aquele que avança. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus para o teu coração nesta noite é quietar e confiar. Glória a Deus. E no versículo 14, Deus continua falando, aleluia. Ele está falando: e vos calareis. Quando ele diz, aliás, ainda no versículo 13, ele diz: estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Glória a Deus, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E quando ele fala em vos calareis, ele está dizendo, ele está nos trazendo ao nosso coração que a tendência de quem está num beco sem saída, a nossa tendência é reclamar. A nossa tendência é murmurar, a nossa tendência é abaixar a cabeça, mas Deus não tem compromisso com o murmurador. Deus tem compromisso com aquele que acredita que Ele está fazendo, que Ele está trabalhando. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando neste momento em seu favor. Você não está vendo, porque Deus trabalha nos lugares celestiais. Você não está vendo, mas a sua vitória está sendo consolidada neste momento no mundo espiritual. Por isso Ele está dizendo: calai-vos e vede o livramento que Deus vai
vai fazer. Glória a Deus, queridos irmãos, aleluia. Quando eu leio o Salmo 46 e o versículo 9, a Bíblia diz lá no Salmo 46 que ele é aquele que faz cessar as guerras, queima os carros do fogo, corta o arco, quebra a lança, porque Deus é poderoso para colocar fim às guerras, queridos irmãos. Deus é tremendo. E também no Salmo 46 ele disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. A ordem para a igreja nesta noite é quietar, é descansar em Ele, é buscar o Senhor e glorificar e já agradecer pela vitória que Deus já está preparando para a tua casa, para a tua família. Louvado seja Deus. Aleluia. E quando eu leio, queridos irmãos, o versículo 15, Deus então dá a terceira ordem para Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marchem. Por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marchem. Eu fui buscar o conceito da palavra marchar. Aleluia. Eu achei interessante, irmãos. A palavra marchar significa andar cadenciado como um exército. Andar cadenciado como um exército. Não é andar naturalmente, não é andar de qualquer maneira, mas é andar como um soldado vencedor. É se posicionar como aquele que está marchando em direção à vitória. Por isso ele diz: não anda. Por isso ele não fala: diga ao povo que ande. Não é andar de qualquer maneira, não é andar cabisbaixo, não é andar como um derrotado. Nesta noite Deus está falando conosco: marchem, marchem. Aleluia. Eu me lembro, queridos irmãos, que quando eu estava ali servindo na polícia militar, como nós fomos ensinados a andar, cada um andava à sua maneira. Uns andavam gingando, outros andavam de cabeça baixa, outros andavam de qualquer jeito, e nós fomos ensinados a andar de forma cadenciada. Aleluia. Nós somos instruídos a andar, puxa a barriga, estupa o peito, como um olhar de vencedor, olhar prescrutador em direção ao horizonte. Marcha. Quando você marcha, aleluia, os seus passos são firmes, seus passos são fortes. Aleluia. Quando você marcha, irmão, você tem postura de vencedor. É por isso que Deus está falando conosco nesta noite: tenha postura de vencedor. Aleluia. Se posicione como aquele que está rompendo em fé. Aleluia. Como o exército de Deus. Nós somos o maior exército que existe na face da terra, queridos irmãos. Você não vai ver um exército andando de qualquer maneira, como quem não quer nada. Não, irmão. Você vai contemplar o exército andando com olhar no horizonte, com passos firmes, com peito estufado, barriga murcha. Aleluia. Porque é o andar de um vencedor, é o andar de um vencedor. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí, queridos irmãos, eu me lembro muito bem do que diz lá no livro de Joel, capítulo 3 e versículo 10, que diz assim: forjem seus arados e façam espadas de suas foices, de suas lanças forjem seus arados e facas, espada de suas foices façam lanças. Diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Eu acho tremenda essa palavra. Isso me faz lembrar da Sulamita, aquela mulher, queridos irmãos, ela havia deixado o seu filho morto em casa, e agora aquela mulher vai buscar o homem de Deus, mas ao caminhar em direção ao homem de Deus, ela depara com o servo Geazi, e quando Geazi pergunta para ela: como vai tudo bem? Ela disse: se está
tudo bem. Aleluia. Aleluia. Irmãos, não conte suas derrotas, não conte suas dificuldades, não conta seus problemas para quem não pode fazer nada por você. Aleluia. Eu fico olhando muitas vezes até pessoas cristãs, irmãos. Você olha no Face dele, ele coloca uma figurinha lá assim, sentindo-se triste, sentindo desanimado. Aleluia. Não faça isso. Diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Diga ao fraco, está tudo bem. Deus está no controle. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. É por isso que Deus está falando com o povo, dizendo: diga ao povo de Israel que baixe. Amém, meus irmãos? Aleluia. Repita comigo assim: eu sou forte. Mais uma vez, diga bem alto para o inferno ouvir: eu sou forte. Mais uma vez: eu sou forte. Glória seja dada ao nome do Senhor. É dessa forma que Deus quer te ver. Você precisa testificar do Deus que você serve. Aleluia. Se você anda cabisbaixo, se você anda desanimado, se você coloca lá no Facebook uma figurinha triste, desanimada, sentindo-se desanimado, sentindo-se triste, sentindo-se derrotada, isso não glorifica ao Deus que você serve. Mas quando você coloca lá assim: Deus me dá vitória hoje, a vitória do Senhor, bendito seja o nome do Senhor que me dá vitória hoje, aleluia. O nome do Senhor é glorificado através da tua vida. Glória ao nome do Senhor, queridos irmãos. E agora então, diante dessa postura, no versículo 14, então Moisés transmite para o povo: o Senhor pelejará por vós e vos clareis. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aleluia. Moisés agora estende a vara diante daquela palavra que ele mesmo proferiu. A Bíblia diz que Moisés agora estende a vara. Glória a Deus. E quando ele estende a vara, queridos irmãos, o mar se abre. Aleluia. Meus irmãos, marche, não importa o tamanho do mar que está diante de você. Marche, não importa o tamanho do problema que está diante de você. Aleluia. Marche, não importa a dificuldade. Marche, não importa o tamanho da montanha. A ordem de Deus é marchar. A ordem de Deus é declarar vitória no nome do Senhor. E nesta noite Deus está falando aos nossos corações: toma posição de crente, toma posição de soldado de Cristo, toma posição de soldado vitorioso, não ande cabisbaixo, aleluia. Não conte para o inimigo as suas fraquezas, mas diga: eu sou forte, e o Deus que eu sigo certamente está trabalhando em meu favor, porque está escrito que Deus, Ele é aquele que trabalha em prol daqueles que nele esperam. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Oh, queridos irmãos, sabe o que eu acho lindo aqui? Aquilo que era um problema para eles, aquilo que era uma dificuldade para eles, aquilo que metia medo neles, que era o mar agora se torna um muro de proteção. O nosso Deus, Ele é tão poderoso que aquilo que hoje para você é uma ameaça vai se tornar um muro de proteção para a tua vida, vai se tornar um muro de proteção para a tua casa. Diz a Bíblia que o povo de Israel atravessou em um mar seco, porque o mar se levantou, aleluia, o mar se abriu e eles atravessaram para o outro lado. E a Bíblia está registrado que do outro lado agora, uma personagem chamada Miriam, ela toma o seu tamborim e começa a cantar e começa a dançar na presença de Deus. Aleluia. Outros creem que você vai se rir deste problema que você está passando hoje, e você vai dançar na presença de Deus, e você vai adorar a Deus com cânticos, aleluia, porque a vitória está garantida no nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé neste momento, meus irmãos, crendo que Deus está trabalhando em nosso favor, crendo que Deus está agindo, aleluia. Mas a primeira coisa que Deus está pedindo nesse texto: aquietai e vede. Aquietai e vede. Glória a Deus. E diante da vitória, Deus está dizendo: e vos calareis. Aleluia.
E para completar, Deus está dizendo: marche, continue caminhando, mas continue caminhando com postura de soldado vencedor. Aleluia. Deus não quer você andar cabisbaixo. Deus quer que quando alguém te perguntar como vai, você responda como a sulamita: vai tudo bem. Glória a Deus. Reclamar não glorifica o Deus que você serve. Oh, exaltado seja o nome do Senhor. Quantos creem que Deus está trabalhando nesta noite em seu favor? Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos nesta noite. Tem alguém que nesta noite que tem convicção de que Deus é um Deus maravilhoso, que trabalha em prol da nossa salvação, trabalha em prol da nossa vida, que quer tomar uma decisão para servir esse Deus? Deus está presente aqui. Aleluia. Deus quer tornar você protegido dele. Deus quer tornar você protegida dele. Ele quer tomar a sua casa, a sua família debaixo das potentes mãos dele. Mas para isso é preciso que você confie no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele está aqui nesta noite. Tem alguém aqui nesta noite, irmãos, que quer tomar uma decisão por Cristo? Diz: eu quero servir esse Deus maravilhoso. Eu quero servir esse Deus que abre o mar vermelho. Eu quero servir esse Deus que levanta pessoas para me ajudar a sair da situação que eu estou. Nesta noite Deus está presente. Peço aos irmãos que intercedam neste momento. Quando a gente está fazendo o apelo, irmãos, é importante nós estarmos em espírito de oração intercedendo, porque Deus está trabalhando através da mensagem. Tem alguém aqui nesta noite, irmãos, que quer entregar sua vida para Jesus? Se tem, levante a sua mão e venha até a frente, estaremos orando pela sua vida. Mas se não tem, nós vamos orar, pedindo a Deus que te dê uma nova oportunidade. Contudo, nós não podemos garantir, porque sabemos que Jesus está às portas. Está chegando a hora da igreja partir e sair desse lugar. Louvado seja Deus. Vamos orar, irmão. Senhor nosso Deus, Pai querido, diante da tua presença maravilhosa, nós te adoramos nesta noite, glorificamos a ti, bendizemos o teu nome, pedimos a ti a tua bênção, a tua proteção. Pai querido, tira de nós todo tipo de medo, todo tipo de murmuração, todo tipo de aflição, ó Deus, que venha perturbar a nossa mente. Que nesta noite possamos, ó Deus, não olhar para o problema que se levanta diante de nós, mas olhar para o Deus que nós servimos, um Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. Nós esperamos em ti, Senhor, e cremos que o Senhor há de pelejar por nós. Nós te clamamos agora e sempre no nome de Jesus. Amém.